Tudo bem, pessoal? Aqui é a professora Fátima. Eu organizei um material de revisão para vocês de química orgânica sobre os compostos hidrocarbonetos. Então, os hidrocarbonetos são compostos orgânicos em que nós vamos ter somente carbono e hidrogênio. Dentro dos hidrocarbonetos, nós vamos ter os alcanos, os alcenos, os alcinos, os alcadienos, os cicloalcanos, os cicloalcadienos, os cicloalcenos e os aromáticos. Então, vamos falar dos alcanos. Então, os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia carbônica aberta, com ligações simples entre estes átomos de carbono, ou seja, cadeia carbônica aberta e saturada. Tá? Então, a fórmula molecular de um alcano é CnH2n mais 2. O que isso significa? O N significa um número de carbonos. Se eu quero saber o número de hidrogênios, vai ser 2 vezes o número de carbonos mais 2. Então, aqui vocês podem observar exemplos de alguns alcanos, que posteriormente nós vamos descobrir o nome deles. Tá? Então, podem observar que todos, são de cadeia carbônica aberta, e a ligação entre esses átomos de carbono é uma ligação simples, ok? Então, o alcano mais simples é o metano, que tem somente um carbono. Então, no nosso cotidiano, nós vamos ter a gasolina como um alcano, que é um octano, o gás de cozinha, o gás natural, o diesel e a parafina, que vocês conhecem aí como vela. Os alcenos. Os alcenos são também hidrocarbonetos de cadeia carbônica aberta, com uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Então, como vocês podem ver, um alceno sempre vai ter uma ligação dupla entre estes átomos de carbono. Qual é a fórmula dele? Então, a fórmula molecular de um alceno é CnH2n. Então, lembrando que o N é o número de carbonos. E se eu quero saber o número de hidrogênio, eu multiplico 2 vezes o número de carbono, e aí eu sei quantos hidrogênios eu vou ter neste meu composto. Um exemplo de alceno. O gás etileno. Então, o gás etileno, ele é um gás responsável pelo amadurecimento de frutos. Então, a banana, ela produz bastante etileno, Então, ela libera também esse etileno. Se a gente quiser amadurecer um fruto rapidamente, é interessante a gente colocar junto com uma banana, porque ele amadurece bem rápido. Então, tem frutos que demoram mais a amadurecer, como o abacate, o caqui, Então, vocês deixem junto com uma banana que vocês vão ver que logo, logo eles amadurecem. Porque a banana, ela tem essa grande produção de etileno. Os alcinos são hidrocarbonetos de cadeia carbônica aberta e possuem uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Então, a sua fórmula molecular é CnH2n-2. Então, o número de hidrogênios é 2 vezes o número de carbonos menos 2. Então, o acetileno, ele é um gás muito usado em maçaricos e em lanternas de carbureto na exploração de cavernas. Então, ele é usado na indústria por uma aplicação de borracha também sintética e de plástico, como o PVC e o PVA. Os alcadienos. Então, os alcadienos, eles vão ter 2 ligações duplas entre os átomos de carbono. Também são de cadeia carbônica aberta, E a sua fórmula molecular é CnH2n-2.
Então, se eu quero saber a quantidade de hidrogênio que tem este composto, eu multiplico, né, 2 vezes o número de carbono e subtraio 2. Então, um alcadieno conhecido, né, no nosso cotidiano é o isopreno. Então, o isopreno, ele é matéria-prima do látex, que é a borracha natural, um polímero, né, de isopreno. Então, essa borracha natural, ela é encontrada na seiva de várias espécies de árvore, certo? Então, é a partir dele que se faz borrachas, né, que pode ser usada para bico de mamadeira, para chupeta, preservativo, balão, luva. Então, agora nós vamos ver alguns hidrocarbonetos de cadeia carbônica fechada, como o cicloalcanos, os cicloalcadienos, os cicloalcenos e os aromáticos. Então, aqui, um cicloalcano, ele é um hidrocarboneto de cadeia carbônica fechada, tá? E entre esses átomos de carbono, nós vamos ter somente ligações simples. Um cicloalcadieno, ele também é um hidrocarboneto de cadeia carbônica fechada e vamos ter 2 ligações duplas entre estes átomos de carbono. O cicloalceno, né, ele é um hidrocarboneto de cadeia carbônica fechada e apresenta somente uma ligação dupla entre estes átomos de carbono. E os aromáticos, né, o que a gente já viu e abordou, não, o mais conhecido, é o benzeno, que vai ter ligações duplas alternadas entre estes átomos de carbono. Então, um exemplo de cicloalcano, né, eles são produzidos a partir do petróleo, que se chama petróleo do tipo naftênico. E este petróleo ele produz subprodutos, né, que são usados para a produção de gasolina de alto índice de octanagem, óleos lubrificantes de baixo resíduo de carbono. Ele também produz resíduos asfálticos na refinação e pelo fato, né, de ser cicloalcano, então ele possui cadeias em formas de anéis. Então, agora um exemplo, né, de cicloalceno no nosso cotidiano, que é o limoneno. Então, o limoneno, ele é um cicloalceno encontrado em cascas de frutas cítricas. Então, como vocês podem ver ali, né, a fórmula dele, ele vai ter no seu ciclo uma ligação dupla. Então, ciclos alcadienos, eles têm inúmeras funções. Eu peguei um exemplo para vocês, que é a borracha de EPDM, etileno, propileno e dieno. Então, o dieno composto nesta borracha é o ciclo hexa-1,4-dieno. Para que serve essa borracha? Tá? Essa borracha ela é muito usada na indústria automotiva, para fabricação de tubos, de mangueiras para radiadores, perfis para vedação de vidros, né? E de portas. Então, essa borracha também amortece o impacto no fechamento das portas do carro. Então, aquela borracha que tem ali no carro, quando a gente fecha a porta, o composto dela é o EPDM, etileno, propileno e dieno. Os aromáticos. Bom, os aromáticos têm uma infinidade de funções, né? Então, o aromático mais conhecido que a gente já viu é o benzeno. Né? Depois nós vamos ter o naftaleno, o antraceno, o fenantreno, o pireno, o perileno, o coroneno. Tá? Então, um exemplo, a naftalina. A naftalina é um naftaleno. Para que usam naftalina? Para matar traças e baratas, né? Só que a naftalina, ela é tóxica, então tem que ter muito cuidado ao manusear. E o benzeno, ele está presente na gasolina. Então, quando vocês vão no posto de combustível abastecer, tem uma informação lá, essa plaquinha que mostra aí na tela para vocês. Gasolina contém benzeno, substância cancerígena.
né? Risco à saúde. Então, tem o artigo, né? E a portaria em que se encontra as informações sobre o benzeno. Então, todos os compostos orgânicos, seja eles hidrocarbonetos e os que nós vamos trabalhar posteriormente, eles obedecem uma nomenclatura oficial. E essa nomenclatura oficial, ela é feita pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, certo? Então, para entender essa nomenclatura, nós precisamos saber quantos átomos de carbonos possui aquele composto. Eu coloquei aqui para vocês exemplos de até 10, tá? Até 10 átomos de carbono. Depois, no livro, vocês vão buscar mais informações para completar. Então, quando se tem um carbono, a gente usa o prefixo met. Lembram lá do metano? Por que ele é chamado de metano? Porque ele só tem um átomo de carbono. Quando se tem 2 átomos de carbono, a gente usa o prefixo et. Quando tem 3 átomos de carbono, prop. 4 átomos de carbono, but. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. E 10, nec. Então, aqui, né, tem exemplos de hidrocarbonetos, de cadeia carbônica linear, normal, né? Hidrocarbonetos não ramificados, e os seus números de carbono e a sua fórmula estrutural. Então, o metano, só um carbono, o etano, 2 carbonos, o propano, 3, o butano, 4, né? O pentano, 5, o hexano, 6, o heptano 7, e assim sucessivamente, ok? Então, olhem este exemplo, tá? Então, eu tenho essas fórmulas estruturais deste composto. Este composto, ele tem 3 carbonos e as ligações entre estes átomos de carbono são ligações simples. Bom, se tem ligações simples, eu tenho que compreender, quando olhar para esta fórmula, que ele é um alcano, certo? Qual é a fórmula molecular deste composto? C3H8. Então, se vocês contarem, tem 3 carbonos e 8 hidrogênios. Como é que fica o nome deste composto? Bom, pelo fato dele ter 3 carbonos, eu uso o prefixo prop. Como ele tem ligações simples, né, eu vou usar an. E como ele é um hidrocarboneto, né, para completar a palavra o, porque ele é um alcano. Então, como ele é um alcano, o nome fica propano. Se vocês juntarem ali 3 carbonos, ligações simples, mais o O do hidrocarboneto, né? Ele fica propano. Então, o nome deste composto é o propano. Este aqui, o que a gente observa? Que ele tem uma ligação dupla entre estes átomos de carbono. Se ele tem uma ligação dupla entre esses átomos de carbono, eu tenho que saber que é um alceno. Só tem carbono e hidrogênio, é um alceno. Quantos carbonos tem? 2. Se tem 2 carbonos, eu vou usar o prefixo et. Como ele é um alceno, fica o eteno. Tá? 2, o et de 2 carbonos, em de ligação dupla e o O porque é o hidrocarboneto. Então, fica o eteno. Bom, o que acontece ali no exemplo abaixo, que a gente está observando? Quantos carbonos tem neste exemplo ali? Tem 4 carbonos, ok? 4 carbonos, a gente viu o prefixo para 4 carbonos é but. Como tem aquela ligação dupla, é buteno. Mas o que acontece? Vocês têm 2 exemplos ali de buteno. Um buteno e o 2 buteno. Por que essa diferença? Porque a posição da ligação dupla é diferente. Então, eu preciso numerar a minha cadeia carbônica, né, e colocar a
posição em que se encontra esta ligação dupla. E essa posição vai ser sempre o número menor, né? Então, se tu contares ali na primeira, o carbono 1, 2, 3, 4. Por que que ele é um buteno? Porque a ligação dupla está no 1. E no outro composto? É 2 buteno, porque a ligação dupla está no carbono 2. Agora, nós vamos ter aqui um alcino. Como é que eu sei que é um alcino? Porque ele tem ligação tripla entre esses átomos de carbono. Tá? Como ele tem 2 carbonos, eu uso o prefixo et. Tá? E como ele é um alcino, ele vai ficar o etino. In de ligação tripla e o, porque é um hidrocarboneto. Então, fica o etino. A mesma coisa no exemplo ali abaixo, onde eu tenho 4 carbonos. Né? Por que que é 1 butino e 2 butino? Porque no carbono 1 é que vai estar a ligação tripla. E no outro é no carbono 2 que está a ligação tripla. Tá? Por isso fica 1 butino e 2 butino. Vocês observam também que nós temos uma outra nomenclatura ali. Né? But-1-ino. Que significa o quê? O but de 4 carbonos, que na posição 1 está a ligação tripla, e ino, porque ele é um alcino, tem uma ligação tripla. Agora, a gente observa aqui um dieno. Por que eu sei que é um dieno? Porque tem 2 ligações duplas entre os átomos de carbono. E este é o propadieno. Prop de 3 carbonos, né? Din, porque tem 2 ligações duplas, e o de hidrocarboneto. Então, esse fica o propadieno. Embaixo, nós vamos ter o quê? Um outro exemplo, que é um 4-hexadieno. Por que que é um 4-hexadieno? Se vocês contarem, né, vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, certo? Então, o carbono 1 é aquele que tem a ligação dupla, primeiro, né? Como vocês podem observar ali. Então, por isso que eu marquei o 1, depois, a partir daquela primeira ligação dupla, vocês contam e vão ver que a próxima ligação dupla está no carbono 4, certo? E os ciclos? Os ciclos, né, os hidrocarbonetos de cadeia carbônica fechada, a gente sempre vai usar, né, a palavra ciclo antes de completar o nome, ok? Então, ciclo propano. Por que ele é ciclo propano? É ciclo porque a cadeia carbônica é fechada, e propano porque ele tem 3 átomos de carbono. E as ligações entre esses átomos de carbono são ligações simples. Então, eu tenho o ciclo butano, o ciclo pentano, o ciclo hexano. Né? Por que é butano? Tem 4 carbonos. Por que é pentano? Porque tem 5 carbonos. Por que é hexano? Porque tem 6 carbonos. E o ciclo se refere à cadeia carbônica fechada. Agora, vamos observar a nomenclatura de um ciclo alceno, que é o ciclo buteno. Então, ele é ciclo porque é de cadeia carbônica fechada, é but porque tem 4 carbonos, né? E buteno, ciclo buteno, porque ele tem essa ligação dupla, né? Entre os átomos de carbono. Então, como é que fica o nomezinho? Ciclo de cadeia carbônica fechada, but porque tem 4 carbonos, en da ligação dupla e o O do hidrocarboneto. Tá? Então, fica ciclo buteno. Assim como nos exemplos abaixo, que é o ciclo penteno e o ciclo hexeno. Ciclo, cadeia carbônica fechada, pent, porque tem 5 carbonos, e eno de alceno, por causa daquela ligação dupla. Mesma coisa o ciclo hexeno. Então, o ciclo hexeno é ciclo porque a cadeia carbônica fechada, hex porque tem 6 carbonos, e eno de alceno, né? Por causa daquela ligação dupla ali entre os átomos de carbono. Agora, vamos ver a nomenclatura
para um hidrocarboneto de cadeia carbônica ramificada, né? Então, este composto aqui, ele é um alcano. Por que ele é um alcano? Porque ele só tem ligações simples entre os átomos de carbonos, tá? Então, o que nós observamos? Que este alcano, na posição 2, tem uma ramificação e na posição 4 tem duas ramificações, ok? A primeira ramificação é o grupo metil. Por que é metil? Porque é uma ramificação e só tem um átomo de carbono. E as outras duas ramificações se referem ao grupo etil, né? Como é que eu sei que é etil? Porque tem dois átomos de carbono. Então, como é que fica o nome deste composto? Fica 4,4 dietil, 2-metil-heptano. Bom, o que eu tenho que levar em conta aqui? 4,4, porque na posição 4 eu tenho o grupo etil, e por ordem alfabética, o E vem antes do M. Então, esse é um dos critérios para a nomenclatura. 2-metil, porque no carbono 2 eu tenho o grupo metil. E heptano, porque a minha cadeia carbônica principal tem 7 carbonos. A cadeia carbônica principal sempre é aquela que vai ter mais átomos de carbono. Isso é muito importante observar. Então, aqui a gente também cabe fazer uma revisão, que é uma cadeia carbônica aberta, saturada e ramificada, ok? Nós vamos ter aqui, ó, carbonos primários, que é o carbono 1, o carbono 7, né? E os carbonos das ramificações são primários. Por quê? Porque eles estão ligados somente a um átomo de carbono. Bom, nós também vamos ter carbonos terciários. Qual é o carbono terciário que eu tenho aí? Que é o carbono 2, que está ligado a 3 átomos de carbono. E também temos um carbono quaternário, que é o carbono 4, que está ligado a 4 átomos de carbono. Os demais são todos carbonos secundários, que estão ligados a 2 átomos de carbono. Então, observem bem isso e façam as anotações de vocês. Aqui, nós vamos ter principais grupos orgânicos substituintes, que são aquelas ramificações, né? Então, o primeiro é o metil. Por que eu chamo ele de metil? Porque só tem um átomo de carbono. Onde não tem hidrogênio, né, significa que ele está ligado a um outro elemento, ok? Aí nós vamos ter o etil, o etenil ou vinil. Então, essa ramificação, né, esse grupo substituinte, tem uma ligação dupla. O propil, que é propil porque tem 3 átomos de carbono, tá? O isopropil, porque vocês podem observar que naquele carbono central ali, ele vai estar ligado a um outro elemento que não seja o hidrogênio, tá? Aqui nós vamos ter o isopropenil. Ele é iso porque ele parece um propenil, mas não é, tá? O butil, que nós vamos ter 4 átomos de carbono e um outro elemento ligado ali, onde que não tem o hidrogênio. O sec-butil ou S-butil, porque nós vamos observar que ali, naquele segundo carbono, falta um hidrogênio e é ali que vai acontecer a ligação com outro elemento químico. O isobutil, né? Se vocês observarem que ele é iso porque ele parece o butil, mas naquela posição ali ele tem 3 carbonos e um grupo metil abaixo, então é chamado de isobutil. Ele tem 4 carbonos, tá? Mas ele é diferente do butil se vocês olharem lá em cima, né? E depois nós vamos ter o terc-butil ou T-butil, que ele parece com isobutil, mas vocês observam que naquela posição ali no carbono, no meio, na linear, falta um hidrogênio. E é ali que vai acontecer a ligação com outro elemento químico que não seja o hidrogênio.
Agora vamos ver exemplo de como estes compostos orgânicos, né, os hidrocarbonetos, são abordados no vestibular, principalmente no vestibular da URGS. Então, vou colocar algumas questões para vocês, vou explicar, e para a gente compreender melhor a importância disso para vocês no vestibular. Então, a primeira questão, ela me diz assim, tá? Um dos parâmetros utilizados para avaliar a qualidade da gasolina é o índice de octano. Esse índice é estabelecido com base em uma escala arbitrária em que ao composto 1 é atribuído o valor 0 e ao composto 2 o valor 100. Então, se eu pegar o composto 1, né, e contar a quantidade de carbonos que ele tem, 7. Tanto faz contar da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, e vai ser sempre este valor, este número, tá? Porém, o composto 2, o que a gente observa? A numeração correta é a numeração em vermelho. Por quê? No carbono 2, eu tenho 2 grupos metil, tá? E no carbono 4, eu tenho um grupo metil. Então, a regra vai me dizer isso, que é onde eu tenho mais ramificação, neste caso, é a numeração correta e menor, tá? Mas você pode observar que tanto em azul quanto em vermelho, nós temos a ramificação na posição 2 e 4, né? E 4 e 2. Mas a correta para fins de nomenclatura é eu contar o como está em vermelho. 1, 2, 3, 4, 5. Como é que fica o nome deste composto? Então, fica assim. O primeiro composto é o heptano. Heptano, porque ele é um alcano, só tem ligação simples entre os átomos de carbono e tem 7 carbonos. Pronto. Mas o composto 2, eu tenho que levar em consideração as ramificações e a posição que elas se encontram. Então, no carbono 2 eu tenho 2 grupos metil e no carbono 4, um grupo metil. Por isso que ele fica 2, 2, 4, trimetil, porque eu tenho 3 metis neste meu composto. Pentano, porque a cadeia carbônica principal, ela é formada por 5 carbonos, ok? E por que não 2, 4, 4 trimetil pentano? Por causa da questão de obedecer o menor número, né? 4, 4 é maior do que 2, 2, certo? Isso foi uma questão em que pedia somente o nome do composto, né? Ele dava várias opções, eu não quis botar aqui para vocês, mas ele dava várias opções e a opção correta era, né, 2,2,4 trimethilheptano, porque o número 2 é menor que o número 4. Então, tem que observar isto. Tá? Então, ali estão os grupos metil representados para vocês. Então, essa próxima questão, ela foi do vestibular da URGS de 2016, em que ele apresentava essa estrutura do P-Si-meno, tá? Então, ele diz, observe a estrutura do P-Si-meno. Abaixo são indicadas 3 possibilidades de nomenclatura usual para representar o P-Si-meno. Então, ele te dá, número 1, P-isopropiltolueno. 2, 1-isopropil 4-metilbenzeno. E 3, terc-butilbenzeno. Bom, qual é a resposta correta aqui? Então, vamos observar. A número 1, o que eu tenho que localizar aí? Todo mundo consegue compreender e verificar onde está o benzeno, ok? Então, este benzeno tem 2 ramificações. A primeira ramificação é o grupo metil, tá? E a segunda ramificação é o isopropil. Se vocês voltarem lá naquela tabela anterior, né, dos grupos substituintes, vocês vão ver que aquela estrutura é do isopropil, porque parece um propil, mas não é. Então, ele tem 3 átomos de carbono, se vocês observarem. Então, como é que fica o nome disso? O nome 2 está ok, 1-isopropil 4-metilbenzeno. Então,
ali naquela ramificação ali, o isopropil está no carbono 1, tá? E o grupo metil está no carbono 4. E também é p-isopropil tolueno, porque o tolueno, se vocês pegarem aí no livro de vocês, o tolueno, ele é o grupo, ele é o benzeno com o grupo metil, certo? Então, a gente observa aqui, para vocês compreenderem melhor essa questão, por que é P, tá? Porque nós vamos ter assim, ó, o X, nós temos aí X, né? Junto com o benzeno, tá? O primeiro X, o X de cima, ele é o referência. O que significa? É uma substituição, que pode ser um grupo metil, tá? Que pode ser uma hidroxila, tá? Então, o X de cima é o principal, tá? O que está ao lado ali é um outro substituinte, que também pode ser um grupo metil, como pode ser qualquer outro substituinte. Então, essa posição do X que está circulado de vermelho, a gente diz que no anel benzênico ela ocupa a posição orto, ou 1, 2. No outro, ao lado, nós vamos ter, né, o outro X em vermelho, tá? Circulado de vermelho, que a gente diz que aquela posição é chamada de meta, ou 1, ou 1, 3. Então, aquele primeiro X é o 1, o segundo que está circulado é o 2. Ao lado ali, nós temos a posição 1, e o que está circulado em vermelho é o 3. E o último, nós vamos ter a posição para, né? Então, o primeiro X é o carbono 1 ou 4, certo? Então, por isso que ele fica naquela nomenclatura. Vocês também podem observar que eu posso usar só a inicial O, M e P, tá? O O se refere a orto, o M ao meta e o P ao para. Então, por isso que a primeira é p-isopropil tolueno, porque aquele grupo metil só com o anel benzênico, com o benzeno, ele vai ser o composto tolueno, tá? Certo? O outro exemplo, ele é de classificação de cadeia carbônica, tá? Ele foi deste ano, de 2020. Então, ele diz, recentemente, estudantes brasileiros foram premiados pela NASA pela invenção de um chiclete de pimenta, o Chiliclete, que auxilia os astronautas a recuperarem um paladar e o olfato. A capsaicina, molécula representada abaixo, é o componente ativo das pimentas. Então, ele só pede para tu classificar a cadeia carbônica. O que eu sei dessa cadeia carbônica? Ela tem um anel benzênico, né? E uma cadeia carbônica aberta ligada a este anel benzênico. Então, eu posso dizer que ela é uma cadeia carbônica mista, ok? O que mais? Ela tem ramificações? Tem ramificações. Ela tem heteroátomos? Entre átomos de carbono, sim. Tem o nitrogênio, né? Tem oxigênio, ok? E ela tem saturações? Tem. Tem saturações na cadeia carbônica, né? Aberta. Então, ela é classificada como uma cadeia carbônica mista, insaturada e heterogênea. Tá? Essa foi uma questão barbadinha da URGS. Tá? Então, para relembrar aí, as cadeias carbônicas podem ser abertas ou acíclicas, fechada ou cíclica. Então, a cadeia carbônica aberta pode ser normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Tá? E na fechada ou cíclica pode ser alicíclica ou aromática. Alicíclica também pode ser saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. E na aromática nós vamos ter polinuclear, mononuclear.
A polinuclear, nós vamos ter núcleos de anéis benzênicos isolados ou condensados, certo? Dê uma revisadinha aí no material de vocês. Essa questão que eu trago aqui para vocês é a questão da URGS de 2018, tá? Que diz assim: considere a representação tridimensional de uma molécula orgânica mostrada abaixo. Então, essa molécula é correto afirmar que é um hidrocarboneto saturado de cadeia homogênea e ramificada? Não. Por quê? Porque se vocês observarem o que está circulado em vermelho, ali nós vamos ter uma ligação dupla. Então, como tem aquela ligação dupla, ela não é saturada, ela é insaturada. Tá? Ela é homogênea, sim, porque só tem átomos de carbono e hidrogênio. Como é que eu sei disso? Porque se vocês observarem as cores que compõem essa molécula, são cores uniformes. Nós vamos ter ali os carbonos e os hidrogênios. Tá? Se tivesse uma outra cor, sem ser branco e acinzentado, aí representaria um outro átomo que não fosse carbono e hidrogênio. Ok? Então, a letra A não é. Ok? Possui todos os átomos de carbono com geometria trigonal plana? Não. Aqui eu vou pedir para vocês relembrarem, né, buscarem aí no material de vocês quando a gente trabalhou a parte da geometria das moléculas, ok? Tem a nomenclatura oficial pela IUPAC, o nome 2-metil-but-1-eno? Bom, vamos analisar. O que eu sei? Se tem ligação dupla, uma ligação dupla é um alceno. Então, o eno fechou. 2-metil. O que significa 2-metil? Que no carbono 2 eu tenho um grupo metil. Sim, realmente, se vocês forem observar no carbono 2, nós temos ali circulado em vermelho, aquele ali é um metil. Como é que eu sei que é um metil? Porque eu só tenho um átomo de carbono, ok? But, por que but? Porque eu tenho porque eu tenho 4 átomos de carbono na cadeia principal. Então, se vocês contarem ali 1, 2, 3, 4, tem 4 carbonos. E essa é a minha cadeia carbônica principal. Mesmo parecendo que ali no 2 seja uma ramificação, não é. Por quê? Porque a cadeia principal é aquela que contém mais átomos de carbono, ok? Então, a questão correta é a letra C, né? 2-metil, porque no carbono 2 eu tenho o grupo metil. But, porque eu tenho 4 carbonos na cadeia principal. 1, porque no carbono 1 eu tenho a ligação dupla. E é eno, porque é um alceno, certo? Tá? Apresenta isomeria geométrica. A gente não viu ainda isômeros, certo? Possui fórmula molecular C5H12? Bom, vamos ver, né? Quantos carbonos tem no total? Tem 5. E hidrogênios? Tem 12? Contem aí para ver se tem 12. Né? Quantos hidrogênios tem? No carbono 1 tem 2. No carbono 2 não tem nenhum hidrogênio. No carbono 3 tem 2 hidrogênios. Então, já deu 4. No carbono 4 tem 3 hidrogênios. Então, são 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Então, não é C5H12, é C5H10. Certo, pessoal? Então, foi isso. Espero que tenham gostado e que tenha ajudado a compreender estes conceitos. E até mais. E qualquer dúvida, estou à disposição e façam os esclarecimentos lá na sala de aula virtual. Me perguntem, me questionem, né, que vai ter atividade sobre isso.